A casa do Monet, né, do pintor, ela tem muitas coisas, assim, pra gente analisar, enfim, a arquitetura, a história dele que é, né, sensacional. Mas uma coisa que eu estava pensando, eu estava vendo um vídeo de uma moça que tá viajando pra lá e ela foi visitar, e aí ela estava mostrando os jardins, e ela comentou, né, que os guias sempre falam que uma coisa que ninguém para pra pensar é que ele primeiro criou, né, ali os jardins dele, cultivou e depois ele fez as pinturas, né, que a gente às vezes acaba focando tanto nas pinturas e esquece da casa dele, né. Mas eu estava pensando, porque assim, gente, meu sonho ever conhecer aquela casa dele, né, eu acho a coisa mais linda, aquela cozinha amarelinha, enfim, maravilhoso. Mas o que eu estava pensando é como que a nossa casa expressa o que a gente pensa e as nossas personalidades, né. Talvez, gente, se ele não tivesse obviamente, se ele não tivesse morado naquela casa, feito os jardins, essas pinturas famosas dele não estariam aí pra gente ver, né. Talvez ele tivesse pintado outras, enfim, feito outras obras de outros lugares, como tem muitas pinturas dele de outros lugares, eh, não teria enfim, mas essa questão da casa a gente não teria acesso. E eu sempre converso com as minhas clientes, né, das consultorias de decoração e afins, sobre o que que elas gostam, como é a rotina dela. Um exemplo, eu gosto muito de perguntar qual é a profissão das clientes, né, porque com o que a pessoa trabalha, a gente já consegue entender muito sobre ela. Ai, gente, vou colocar aqui o celular porque tá doendo minha mão. Enfim, mas do que, assim, a pessoa trabalha, a gente consegue entender muito da personalidade dela. Eu gosto de perguntar muito sobre o dia a dia das clientes e afins, porque, gente, a nossa casa, ela transmite muito sobre o quem a gente é, né, sobre o que a gente gosta. E eu não digo, assim, questão da profissão, porque às vezes a pessoa trabalha com o que precisa e não com o que ela gosta, mas eu sempre pergunto eu faço uma pergunta bem básica, assim, para clientes que principalmente quando elas estão, querendo, como que eu posso falar? Reformar do zero, ou mobiliar a casa do zero. Sobre o que elas fariam na casa se elas não precisassem pensar em dinheiro. Ou o que elas fariam na casa se elas não pensassem, ai, nas visitas que elas vão receber. Porque muita gente, gente, as pessoas, elas decoram a casa delas pensando nos outros, nas visitas que vão receber, na facilidade em receber pessoas, e não pensam nelas que vão viver ali, naquele onde cortou o vídeo. Enfim, continuando aqui o que eu tava falando, muita gente decora a casa pensando em como vai funcionar para as visitas e não para ela. Então, eu sempre pergunto, assim, para as pessoas, ai, o que que elas fariam na casa se só ela morasse naquele espaço? E, gente, sempre vem umas histórias mirabolantes, assim, ah, eu me inspiraria na casa de tal personagem, sabe? Tem cliente que, enfim, viaja, assim, eu acho muito legal que é isso. Eu consigo entender da personalidade da pessoa e consigo projetar a casa dela exatamente de uma forma que ela vai gostar, que ela vai se sentir bem, ela vai se identificar com aquela casa. Gente, esse era um vídeo aleatório aqui que eu gravei, porque eu tava lendo aqui umas coisas sobre Paris, sobre a França e afins, mas, gente, é algo bem legal, é algo bem bacana, sabe, da gente parar pra pensar, né, sobre a nossa casa, se ela tá transmitindo quem a gente é, ou se a gente tá ali decorando pra agradar as outras pessoas. Eu quero gravar um vídeo explicando cada detalhe, assim, da casa do Monet, porque eu acho maravilhosa a casa dele. Mas, enfim, gente, era só pra colocar pra fora minhas ideias.